Olá, gente, boa noite. Boa noite. Nós estamos começando aqui mais um Diálogos Psicomotores, aguardando a entrada do nosso convidado de hoje, professor Dr. Eduardo Costa, formador da Transpsicomotricidade. Vamos aguardar aqui ele entrar. O tema de hoje é sobre agressividade, certo? A ideia é que a gente faça realmente um diálogo com vocês, que vocês possam colocar as dúvidas de vocês por escrito aqui no chat, né? Que a gente possa ir conversando. Vamos aguardar ele entrar. Todos estão me ouvindo bem? Vamos ver se ele consegue entrar. As nossas lives, elas estão sendo compartilhadas no nosso canal do YouTube, certo? Da Psicomotricidade, ABPCE. Para vocês entrarem no nosso canal e assistirem todas as lives passadas, vocês vão poder encontrar a gente pelo link que tem no nosso Instagram, certo? Vou chamar ele aqui que ele já entrou. Vamos lá. Convidei. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Deise, Samara, meus companheiros da ABP. Para quem não me conhece, eu sou Séries Fassarella, secretária da ABP. Boa noite! Nosso convidado chegou. Boa noite, querida. É com muita alegria que eu te recebo aqui, Eduardo, com uma honra imensa, né? Assim, é um pouco complicado falar de você só no âmbito profissional, porque é um carinho e um amor que eu tenho que vai além da psicomotricidade, mas que começou por ela, né? Um encontro assim lindo. Eduardo é uma pessoa que me inspira muito, eu acho que inspira muitos de nós aqui. Essa semana mesmo nós celebramos os 20 anos da formação em transpsicomotricidade, num evento belíssimo, com uma vivência riquíssima que nós tivemos ao final do encontro, né? Celebrando com o último livro da Trans, né? Então, eu vou apresentar aqui rapidinho, assim, para além dessa parte de tanto carinho, né? O Eduardo, ele é psicomotricista titular da Associação Brasileira de Psicomotricidade, ele é doutor e mestre, né, em ciências pela Fiocruz, coordenador geral da formação em transpsicomotricidade educacional e clínica, e ele é autor e organizador de artigos e livros na área da psicomotricidade. O tema, né, quando a gente conversou, nós fechamos assim, mas na verdade abrimos, né? Porque é o psicomotricista diante da agressividade, um olhar da transpsicomotricidade. Então a gente convida o Eduardo, né, com toda a sua experiência, com a sua sensibilidade, né, com seu olhar poético mesmo, a falar um pouco sobre a sua experiência e a vocês também, enviarem suas dúvidas, enviarem as suas pontuações. O nosso objetivo é que seja um diálogo entre todos nós. Né? Então, por favor, Eduardo, sinta-se muito bem-vindo. Querida, eu agradeço demais o convite da Associação Brasileira, capítulo Ceará, e em especial a você, minha querida Séries, por estar me entrevistando hoje. Uma honra e um prazer. Você sabe que o carinho e o amor é recíproco, são recíprocos. Eu te quero demais e você mora no meu coração. Então vai ser um prazer estar aqui conversando com você sobre um tema que é caro, muito caro para todos nós psicomotricistas, especialmente para os transpsicomotricistas, né? Eu venho insistindo nesse tema, tanto na perspectiva da compreensão dos nossos educandos e clientes, mas também do nosso próprio processo de nos tornarmos psicomotricistas, né? Eu vou tentar, dentro do tempo que a gente tem, trazer para vocês um pouco, algumas bases epistemológicas da formação que tratam do tema. Eu vou trazer um estudioso inglês, que vários conhecem, Donald Winnicott. Eu vou trazer um terapeuta alemão, o Wilhelm Reich. Vou trazer o pensador que é a base mais forte da nossa formação, Edgar Morin, uma pitadinha do psicólogo Júlio Gropacchino e a minha experiência de mais de 30 anos de prática e de 20 anos como formador em transpsicomotricidade. Vou ver se eu consigo fazer essa religação, já que a transpsicomotricidade, sendo a psicomotricidade com base no pensamento complexo e na transdisciplinaridade,
utilizando, então, o paradigma do pensamento complexo, propõe que a gente religue saberes para entender o que está entre, através e além da psicomotricidade. Então, o pensamento complexo me permite fazer essa religação, mesmo tendo absoluta consciência de que esses estudiosos estavam regidos sob paradigmas diferentes, né? Mas nós vamos falar sobre os efeitos das suas teorias, né? E sobre como essas teorias ajudam a gente a compreender a agressividade. Eduardo, assim, só para te complementar em relação à formação, né? Porque o Eduardo está falando da transpsicomotricidade. A transpsicomotricidade, né, para quem está chegando, para quem está conhecendo a psicomotricidade agora ou iniciando a sua formação, ela é uma das 11 formações reconhecidas pela Associação Brasileira de Psicomotricidade. Né, se vocês querem ter mais informações sobre isso, vocês podem entrar na página da associação, que é psicomotricidade.com.br, né? Porque cada uma dessas formações, elas têm um arcabouço teórico, né? Apesar de que a psicomotricidade, ela é única. Né? Então, a formação ela vem como esse olhar para tentar dar conta desse sujeito, né? E aí o Eduardo está trazendo os referenciais da formação da transpsicomotricidade e de como ela influencia o seu olhar psicomotor. Exatamente. E eu quis colocar um pouquinho desse lugar, né, de onde eu vou estar falando, para que vocês possam situar e possam acompanhar, então, aquilo que eu vou estar tentando pensar junto com vocês. Né? Eu já vou chegar afirmando que falta agressividade na nossa sociedade. Isso pode parecer espantoso, né? Porque a gente faz uma grande confusão entre agressividade e violência. E esses autores que eu mencionei, eles vão mostrar para a gente que se trata de outra questão, e que a violência ela não é primária, ela não nasce com o indivíduo, mas ela se torna algo muito potente e prevalente nas nossas relações, infelizmente, por causa das imaturidades do desenvolvimento emocional. Bom, eu vou começar trilhando esse caminho, trazendo o Winnicott. O Winnicott nos diz que é preciso retornar à fase intrauterina para que a gente possa entender as origens da agressividade. Quando um bebê dentro do útero materno bate com suas perninhas e bracinhos e já é perceptível a essa mãe esse movimento, isso é agressão? Isso é violência? Quando um bebê, após o nascimento, vai avidamente para o seio materno e suga com muita voracidade esse seio, isso é agressão? Isso é violência? Para o Winnicott, a agressividade é sinônimo de gesto espontâneo. Então, quando a gente percebe, né, as ações de um bebê, é claro que a gente pode inferir imediatamente que ali não há destrutividade, que ali não há hostilidade pela mãe, que há apenas uma movimentação, a motilidade desse corpo, que em busca de aprender sobre si mesmo e aprender sobre seu entorno, agem, então, espontaneamente. A interpretação daquele gesto como agressivo ou violento cabe, então, às figuras parentais, às figuras de referência. E isso, lamentavelmente, acontece, especialmente quando as figuras de referência trazem consigo também traços de imaturidade psíquica. E veem essas ações do bebê como violentas agressões contra, por exemplo, o corpo da mãe. Mas, de fato, o que se trata é apenas um exercício de existência. Um bebê, na sua motilidade espontânea, precisa agir sobre o mundo e precisa, segundo Winnicott, imaginar que ele é onipotente, ainda, obviamente, sem uma capacidade imaginativa como nós temos, né? Mas sentir que ele está senhor da situação. Um bebê é capaz de suportar pequenas frustrações, mas grandes frustrações vão levando esse bebê a se sentir solitário, a se sentir desatendido, e no lugar de agir sobre o mundo, ele acaba reagindo e acaba construindo o que o Winnicott chama de um falso self, de uma existência sem existir,
de uma existência submetida às necessidades do meio onde ele está. Então, se os pais veem nele um agressor, ele precisa recolher esses impulsos e construir uma persona para atender essas demandas, já que um bebê, especialmente na fase da dependência absoluta, né, ele não vive sem pertencer a esses afetos dos pais. Né? Ele vai se sentindo cada vez mais solitário e desatendido e vai embotando, em definitivo, essa potência de vida, ou vai transformando essa potência de vida em algo superficial, em algo que muitas vezes permite até um desenvolvimento intelectual bastante acentuado, mas onde o senso de eu e de outro não se constituem de uma forma adequada, completa. E isso faz com que, ao não poder ser recebido na sua agressividade, ele não possa construir verdadeiras relações de amor. Então, olhem como a situação é profunda, né? Como quando a gente lida com alguma destrutividade e violência no aqui e agora, essas raízes estão sempre dizendo para a gente o que se trata de fato aquela ação. Mas antes de aprofundar, vou trazer para vocês a visão reichiana. Wilhelm Reich, ele foi um discípulo preferido de Freud, mas a partir dos estudos iniciais de Freud sobre o corpo, né, que ele abandonou a partir da cura pela palavra, Wilhelm Reich seguiu esse caminho, que é chamado O Projeto, uma das primeiras publicações de Freud, e começou a investigar o corpo, a forma como que o corpo registrava essas relações que eu acabei de descrever em Winnicott. Reich também acredita que um bebê seja pura pulsação e potência, e que é o ambiente, ao modelá-lo, ao educá-lo, que vai, então, levá-lo a um processo que ele chamou de empouraçamento, que é uma certa paralisia do corpo para dar conta dessas expectativas e demandas do ambiente. Esse processo de encouraçamento ele segue as leis do desenvolvimento, céfalo, caudal e próximo distal. Então, Reich detectou 7 anéis de tensão, onde essas agressões do meio, eu vou só mencionar, por exemplo, o próprio parto, né? Muitas vezes, nós hoje temos uma revisão da situação das cesarianas como primeira opção, mas durante muito tempo, bebês foram retirados de suas mães precocemente, muito antes de estarem prontos para isso, né? Então, a qualidade do nascimento, ela já é muitas vezes, ou a falta dela, já é muitas vezes uma agressão para esse bebê, mal ele está chegando. E várias outras agressões do meio, sem perceber que esse bebê já é um sujeito intraútero, e aí é a Alessandra Piontelli que vai nos falar disso de uma maneira mais profunda, mas não vou entrar nisso. Então, sabendo que um bebê já é um sujeito desde a 13ª semana de gestação, o parto é algo muito importante para que ele seja acolhido como um sujeito e seja protegido durante toda a sua primeira infância, no sentido de que ele possa experimentar a sua potência, o seu exercício de ser de forma livre e sem grandes obstáculos. Né? Então, Reich diz que no momento em que o bebê encontra um seio frio, uma mãe deprimida, e isso não é tão incomum quanto nós imaginamos, né? Os quadros de depressão pós-parto são muito, muito comuns. Isso não é culpa da mãe, mas isso leva a uma situação de vazios na relação com esse bebê. Então, várias situações como essa do ambiente vão fazer com que o bebê se empourasse e perca a sua capacidade natural de pulsar, o que é equivalente ao que o Winnicott diz, né, quando ele fala que no processo de formação do falso self, o bebê vai ficando impotente diante desse mundo, submisso diante desse mundo, e, portanto, ele não age mais, ou ele age muito pouco, e com isso não se constitui como um ser completo, como um ser unificado. O terceiro autor que eu tinha mencionado é Edgar Morin.
Edgar Morin, um pensador francês, que hoje tem 99 anos, mas que desde a década de 60 vem alertando a gente que é preciso fazer ciência de uma maneira que não seja só quantitativa, né? Que é preciso entender que o ser humano ele é mais complexo do que qualquer quantificação possa alcançar. E ele nos diz, em uma parte da sua vasta teoria, que somos Homo sapiens sapiens demens. Ou seja, nós estamos habituados a ouvir que nós somos Homo sapiens, né? Homo sapiens sapiens, inteligentes e temos linguagem. Mas Edgar Morin diz que nós somos 100% biologia e 100% cultura. E com isso ele quer dizer que nós não podemos negar a nossa raiz na nossa espécie, na espécie animal. Então nós somos seres racionais, mas somos também animais e temos atitudes muitas vezes irracionais, loucas. Isso, por um lado, pode gerar prejuízos, mas também é a fonte da criatividade, é a fonte do novo, né, da possibilidade de romper com ideias que não estejam mais sendo potentes, não estejam mais abrangendo a realidade e criar novos instrumentos, como a gente tem que fazer agora, né, com essa situação terrível que nós estamos atravessando em termos de pandemia. E aí faço uma nova ligação de Morin com o Winnicott. O Winnicott também fala sobre a criatividade, que um sujeito que tem um verdadeiro self é um sujeito que se adapta às situações as mais adversas, é um sujeito criativo, é um sujeito amoroso. Então, quando a gente fala do psicomotricista, que é esse profissional de saúde mental que trabalha tanto na prevenção quanto na clínica, diante da agressividade, nós precisamos, então, pensar nessa agressividade que eu estou descrevendo para vocês. Que, claro, pode, a partir do processo de encouraçamento ou da constituição de um falso self, constituir situações de violência, sim. De destrutividade, sim. E que o psicomotricista vai ter que se haver. Então, a gente vai falar disso também. Mas é muito importante que fique claro que a agressividade não é sinônimo de violência, nem é sinônimo de destruição. A palavra agressividade vem do latim ad gredior, e significa movimento em direção a. Então, se eu não tenho agressividade em mim, eu não levanto pela manhã para ir trabalhar, eu não conquisto um amor, eu não estaria fazendo uma live. É preciso que a agressividade seja preservada. A agressividade é algo fundamental à saúde psíquica de todos nós. Por isso é que na formação, nas formações em geral, especificamente vou falar da que eu tenho mais domínio, que é a minha, apesar de eu ter feito formação com o Grupo Lapierre, na época que André Lapierre, Vitor Garcia, Mauro Vecchiato, Anne Lapierre vinham ao Brasil dar formação. Depois eu fiz a formação com Bernardo Tourrier também. Então eu sei que essas linhas também trabalham nessa perspectiva, mas vou falar um pouquinho da trans para que vocês conheçam. Então, é um ponto Eduardo, assim, de... só para que você veio falando, eu ficando aqui calada, porque, gente, na verdade, eu tô aproveitando a oportunidade para ter esse banho, né, de linguagem, assim, que você está trazendo esses conhecimentos, justamente essa conexão, essa religação entre os autores para entender realmente, né, a questão da agressividade não como algo negativo, algo que deve ser combatido, né? Eu me lembro de um encontro que nós tivemos, inclusive da formação, quando teve a turma aqui em Fortaleza, e que você falou justamente sobre essa questão da agressividade, né? E foi algo que eu levei de uma forma tão intensa, né? Assim, com os meus alunos, sempre é algo que eu falo sobre a agressividade, sobre a necessidade, né, de compreender, né, de deixar que ela se manifeste. Nós estamos ali como parceiros simbólicos. Então, para que isso aconteça, né, que seja favorecido um espaço de segurança, de acolhimento, de ajuste, de disponibilidade, para que isso seja vivenciado nas sessões. Né? E como você falou da experiência da formação, inclusive na minha própria, né, o período que eu passei em formação sob a orientação da Cori Campos, né, que foi minha orientadora, minha formadora, eu vivi muito essa questão da agressividade na formação, né, algo que a gente tem falado, o tema, realmente a gente fala muito sobre como isso deve ser pensado no âmbito da intervenção, mas no âmbito da formação é fundamental, né, que seja realmente discutido, que seja vivenciado.
né? Eu acho que você traz uma discussão no capítulo, num dos capítulos, né, que você escreve no livro da Trans, sobre a formação em transpsicomotricidade, você traz essa questão, né, e como isso se apresenta, por exemplo, no feminino. E eu achei assim, eu queria trazer essa questão, né, para que você fale, porque para mim foi realmente pensar sobre a agressividade, né, o que eu estava vivenciando no meu mestrado e o que eu li, né, a partir desse capítulo que você trouxe, isso para mim foi aquela conexão, né, que a formação faz do teórico com o prático e vivencial, né? Mas assim, eu vou trazer um exemplo meu, né, assim, experiencial, mas eu gostaria que você trabalhasse também essa questão, porque eu acho que as pessoas precisam ouvir, né, sobre isso, principalmente no âmbito da formação. Exatamente porque nós relacionamos a agressividade sempre com violência, há muito preconceito quando a gente diz, vamos viver a nossa agressividade. Mas, pelo que eu acabei de dizer, é daquela agressividade que a gente está falando, né? Uma agressividade que é sinônimo de subjetividade, de intersubjetividade. Mas como esse preconceito ele já é bastante grande de maneira geral, ele ainda é mais acentuado no feminino, no gênero feminino. Né? Por quê? Porque as meninas são criadas para serem dóceis, né? Para terem um corpo gentil, né? Para serem carinhosas, para serem até em alguns tipos de criação submissas. Né? Isso hoje, no século XXI. Né? Então, nós percebemos que no momento em que a gente abre um espaço onde simbolicamente essa agressividade pode ser vivida, muitas vezes há resistências. Há resistências por dois níveis. O Winnicott explica essas resistências, porque quando eu tenho que construir um falso self para lidar com o ambiente, se eu entro em contato com o meu verdadeiro self, imediatamente aparece o medo da aniquilação. Então, quer dizer, uma das fontes para essa resistência está mesmo na própria sobrevivência psíquica do sujeito. Né? Ele se constituiu de uma maneira artificial, superficial, ele então é uma imagem mais do que uma existência, e no momento em que ele precisa externar algo que é absolutamente pessoal, que é a sua maneira de lidar com as situações, a sua espontaneidade, muitas vezes advém esse medo da destruição, e ele paralisa. E outras vezes, os preconceitos de gênero. Né? Quer dizer, a dificuldade, muitas vezes, de uma mulher atravessada por esses preconceitos, assim como poderia falar o oposto em relação ao masculino, né? Quer dizer, o menino, desde muito cedo, é tão convidado à agressividade, à destrutividade e à violência, que para ele é muito difícil são muito difíceis os atos afetivos. O beijar, o abraçar, o estar junto. Muitas vezes são poucos os homens que estão na psicomotricidade, infelizmente, né? Vem crescendo o número, mas então numa turma você tem 2 alunos homens e o restante mulheres, né? E você vê o constrangimento, muitas vezes, daqueles homens, especialmente se eles são heterossexuais, cisgênero, de viver o seu corpo afetivo, né? De viver, por exemplo, a dança, que é uma das coisas que a gente mais utiliza, já que a dança trabalha toda a unidade psicomotora, trabalha a possibilidade de afrouxar os medos, como diz uma poetisa que eu gosto muito. Então, essas questões de gênero, elas também são uma pressão ambiental muito forte, que atrapalham essa agressividade natural ou esse gesto espontâneo, como diz o Winnicott, né? Encoraçando as pessoas de tal modo que elas abrem mão até de sentir para não viver a agressividade. Lowen, um discípulo de Reich, ele diz que a raiva, quando nós abafamos a raiva, mesmo já pensando aí numa derivação mais destrutiva, vamos dizer assim, mas é uma emoção natural, a raiva, quando nós abafamos a nossa raiva, nós abafamos também a nossa capacidade de amar. Quando nós abafamos a nossa agressividade, nós abafamos também a nossa capacidade de amar. Então, quando a gente não tem a própria agressividade suficientemente trabalhada, nós não suportamos a expressão dessa agressividade nessa perspectiva que nós falamos e também muito menos na perspectiva destrutiva vindo de um grupo de crianças, vindo de um cliente. Então, se eu não...
Não, pode concluir, aí eu falo. Não é isso. Se eu não trabalho, né? Se eu não me defronto, se eu não percebo como foi essa construção em mim e não afrouxo essas amarras que impedem a minha ação espontânea, porque veja, o que que impede, né, essa ação espontânea? Depois que eu já cresci, eu não sou mais um bebê. É o julgamento do outro, né? É o olhar do outro para como é que eu vou ser violento, como que eu vou ser agressivo, porque há né, como eu disse, uma associação direta. Mas quando há uma percepção aos poucos, né, dessa agressividade, que é algo natural, que é algo espontâneo, que constitui a subjetividade, aí aos poucos os formandos vão conseguindo trabalhar esse aspecto. Mas é, sem dúvida, um trabalho que às vezes precisa ser aprofundado em terapia pessoal, precisa, às vezes, de mais tempo na formação, porque a pessoa não consegue fazer esse enfrentamento, exatamente pela estrutura de falso self que, de alguma forma, ela ainda mantém. Né? Então, Justamente essa que... quando eu pensei, né, essa questão dos pilares da formação, né, que a gente fala tanto as formações elas precisam ter, né, essa articulação com as formações corporais, com a formação teórica, a formação prática, né, a supervisão, a necessidade realmente desse suporte, né, porque todas essas formas, né, de estar na formação, elas vão se entrelaçando. E isso é trabalhado como um todo, né, e aí a necessidade muitas vezes desse suporte, né, de fora, que vem de uma análise pessoal, que vem de uma psicoterapia, para sustentar o que a gente está vivendo na formação. Isso foi algo, né, que eu trouxe essa semana lá na nossa discussão dos 20 anos, né? E eu lembrei realmente, foi algo que eu trouxe até no texto, né? De uma situação vivencial que eu passei em relação à agressividade, né? Porque na formação eu trabalhei numa vivência de oposição e aí veio a grande dificuldade de lidar com a oposição, de lidar com a minha agressividade. No início, né, quando você fala, é como como o nosso corpo sente, né? Porque eu paralisei, eu não conseguia lidar com isso na vivência, né? Aos poucos eu fui lidando, né, com a disponibilidade dos meus parceiros, dos meus companheiros, eu entrei em contato com isso, mas isso aflora, isso faz com que a gente entre em contato, né, com aquilo que está ali recalcado, né, com a dificuldade de entrar em contato com o outro, de se opor ao outro, de estabelecer limites, de conhecer seus próprios limites, e isso aí já veio, né, algumas semanas depois, veio presente num grupo de crianças que eu estava no estágio, né, em educação psicomotora, a dificuldade de lidar com um grupo de crianças que estavam com a sua agressividade, alguns comportamentos sim violentos, mas assim a necessidade de viver esse movimento, né, de direcionar esse movimento, né, de simbolizar, e a minha dificuldade de estabelecer esse limite, de como fazer esse enquadre, aí vem essa necessidade de supervisão, né, meus supervisores sérios, vão aqui, vamos trabalhar ao mesmo tempo, né, o que está acontecendo com eles e o que está acontecendo com você, né, e aí foi quando a gente criou, né, juntos a possibilidade de um espaço, né, de luta, que eles faziam com os espaguetes, né, aqueles de piscina, né, com todas as normas, né, de proteger seu corpo, proteger o do outro. E eu entrei nessa brincadeira, nesse jogo com eles, então houve todo um processo, né, para eles, a destruição, né, da autoridade, e aí depois uns com os outros, e a necessidade de viver esse espaço, eles chegavam nesse momento desse espaço, eles já chegavam ávidos, eles já olhavam para a sala buscando aquele espaço. Né? Até que durante várias sessões nós fomos trabalhando, era um grupo de 10 crianças, eu atuava com a minha colega, né? Com a minha dupla de práticas. E aí, ao longo desse processo, né, as 10 crianças eu estava dividida entre essas 5 que estavam nesse espaço e as outras 5 com a minha colega, né, sob a supervisão do Luiz. E aí, com o tempo, né, as outras crianças, elas sequer se aproximavam daquele espaço. Né? Elas olhavam com um medo, com um distanciamento, não havia interação entre essas crianças, inclusive até no próprio momento de representação gráfica, né, quando tinha a parte dos desenhos, que eles escolhiam, né, brincar de massinha, as pinturas, eram crianças, essas crianças que estavam nesse espaço, né, da agressividade, o espaço de luta, né, que eles chamavam, que a gente chamava. Né? Eles tinham a produção deles, muitas vezes eram imitando os outros colegas, não havia um movimento próprio, uma necessidade de se colocar, mas como é que eu vou fazer isso? E uma vez que eles começaram a se colocar, a trabalhar nesse espaço, né, chegou um momento da sessão que aquele espaço não foi mais necessário. Eles chegaram lá,
né? As outras crianças começaram a se aproximar desse espaço e eles dos outros espaços. Antes eles só destruíam o jogo dos outros, eles passaram a participar, a contribuir, né? Isso foi chegando na representação gráfica, porque agora eu vivencio a sessão, agora eu posso dizer o que eu estou sentindo, posso dizer o que eu estou fazendo, o que eu estou, né? O que é que eu estou sentindo aqui. Então, esse trabalho, né? Porque eu acho que é isso que a gente tem que pensar enquanto psicomotricistas, porque a gente trabalha a nossa disponibilidade e isso vai afetando o nosso trabalho, né? E as produções. Então, assim, como é importante esse espaço da formação para poder trabalhar essas questões, né? Para poder deixar com que isso emerja, claro que com um suporte, né? Entendendo que a formação não é um espaço psicoterapêutico, passa por uma terapêutica, mas é aí que você tem que buscar o seu momento para refletir, né, como é que isso te toca, quando isso te toca, o que você está sentindo, né? Então, assim, é muito interessante isso que você traz e me faz pensar, né, nesses espaços, nesses momentos que eu vivenciei na formação. Sim, por isso é tão importante que as pessoas não confundam o trabalho do psicomotricista com outros profissionais que trabalham o corpo, né? Um professor de dança não precisa fazer uma psicoterapia profunda, porque ele vai trabalhar com uma técnica. Um fisioterapeuta também, né? Um psicomotricista, ele coloca o seu corpo a serviço da relação com o outro, né? Então, se não há um trabalho pessoal, se não há um autoconhecimento, há uma tendência muito grande dessa pessoa utilizar da criança como complemento da sua falta, né? Se misturando e se projetando nela sem distinção. E isso é uma das piores coisas que se pode acontecer numa relação terapêutica ou mesmo numa relação educacional, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam que um curso à distância, 100% online, não forma um psicomotricista, que sem que haja um trabalho pessoal intenso, essas potências que precisam estar no meu corpo para que eu convide o outro a ir para esse mesmo lugar, eu costumo dizer sempre, não se pode convidar o outro a um lugar que você nunca esteve, né? Então, a tendência é o trabalho ser um trabalho mecânico, é um trabalho que tem motricidade, mas o psi acaba se perdendo, né? Então é muito importante que as pessoas tenham consciência. Nós temos 11 lindas formações no Brasil, todas elas seríssimas e super bem construídas, e todas investem no trabalho pessoal, porque ele é um pré-requisito, né? Então, para você lidar com a agressividade, seja ela agressividade natural de um bebê que você trabalha numa creche e ainda não está encoraçado, ou seja uma criança, um adolescente ou um adulto já completamente encoraçados e numa estrutura de falso self, é o pré-requisito de você conhecer a sua própria agressividade que vai favorecer que você possa trabalhá-la no outro, né? Não É sei uma como é que a coisa gente está de que, tempo. vamos ver aqui, nós temos 25 minutos, estamos bem. É o que o Juan, né, o Juan Mila diz sempre, né? Não existe psicomotricidade sem o psicomotricista. Né? Você pode ter uma E sala as linda de pessoas gostam. psicomotricidade, né? Mas se você não tem a formação, né? Se você não passou por esse percurso, porque de fato, né, é o que nos especifica, a formação, né, corporal ou a formação pessoal, né, é o que nos especifica na formação, é o que nos define ali, é naquele momento que nós estamos, é como você fala, né, nós estamos ali entrando em caminhos, em momentos, para entender quais são os nossos limites e possibilidades, para estar disponível ao outro, e não projetando ou se identificando. Ainda assim, se isso acontecer, porque também somos pessoas, tocamos e somos tocados, é por isso que existe espaço de supervisão, é por isso que existe Exato. espaço, né, de análise ou psicoterapia pessoal, para que você possa identificar isso aí, né, e poder trabalhar esses aspectos, né? O trabalho pessoal é um trabalho interminável, né? Um trabalho que você precisa estar sempre atento, precisa estar sempre se reciclando, porque a vida continua e as armadilhas da vida, as pressões ambientais continuam. Mesmo você estando suficientemente trabalhado a ponto de poder atender as pessoas, não é nunca o fim, não é nunca um trabalho que se acaba, né? Ainda mais agora, nós estamos vivendo esse atravessamento todo, todos em tensão, todos sem saber como vai acontecer o futuro, todos estamos afetados. Por isso, a terapia pessoal, a formação continuada, né, a supervisão
são o tripé ético, né, do psicomotricista. Ele precisa se Uhum. sustentar nesse tripé para realizar uma prática que seja efetivamente, que possa ser nomeada realmente de psicomotor. É, Bom, Eduardo, acho que o Nivaldo trouxe aqui uma pergunta, né? Que aí eu vou trazendo as perguntas para que a gente possa ir, né? O Nivaldo trouxe uma pergunta sobre se a agressividade se mostra diferente em diferentes etapas da vida. então, sem dúvida, num primeiro momento, na fase de bebê, como eu estava descrevendo, né, essa agressividade ela é sinônimo de gesto espontâneo. Né? Depois que o bebê já se torna mais unificado, ele já tem consciência do seu próprio senso e do outro, ele pode ter ações mais objetivas e reativas mesmo contra esse outro, contra esse sujeito. Querido Nivaldo, então, sem dúvida, essa situação ela vai ganhando conotações diferentes, né? Mas, de todo modo, ao longo da vida toda, o que a gente chama aí de agressividade como sinônimo de gesto espontâneo continua com o mesmo sentido. Né? A pessoa que tem uma inibição profunda, a pessoa que tem muitas amarras, ela perde a sua capacidade de, muitas vezes, gerir a própria vida, né? De lidar com a realidade. Às vezes ela tem até uma capacidade intelectual muito grande, tem e é adaptada, totalmente adaptada, aparentemente, né? Mas falta-lhe esse enraizamento em si mesmo, né? Essa nutrição de ser quem se é. Né? E isso, as pressões ambientais, elas são tão terríveis, né, que a gente poderia falar de duas questões muito significativas, por exemplo, as questões de gênero, né, e as questões ligadas à raça, ao racismo. Né? São duas questões, por exemplo, a população LGBTQIA+, é a mais assassinada no nosso país. Né? A população preta é a mais invisibilizada e a mais agredida, a mais violada, a mais assassinada. Né? Então, nesses dois públicos, nós vamos ter ainda uma repressão muito maior nessa agressividade natural, né? Nessa possibilidade de existir, porque é disso que se trata. Um psicomotricista precisa lidar com essas diversidades e ter a clareza de que todos temos direito de existir e cada um vai ter o seu estilo psicomotor, a sua forma de ser, a sua maneira de estar no mundo. Né? Quando a gente vê, a partir dessas premissas, né, de uma agressividade natural, que começa a haver uma distorção dessa agressividade, começa a haver a aparição da violência e da destrutividade, né, como um psicomotricista pode ajudar esse sujeito? É muito importante, aí nós temos duas linhas básicas, né, que Lapierre detectou lá no início da década de 80, da década de 70, na verdade, que existe uma psicomotricidade que é mais instrumental, que é mais voltada para exercícios codificados, e uma que é mais, ele chamou de relacional, que hoje eu chamo de livre expressiva. Né? Então, a transpsicomotricidade ela segue esse caminho e é dessas estratégias que eu vou estar falando. Né? Então, nós trabalhamos com a espontaneidade, com o resgate dessa espontaneidade, porque mesmo com crianças muito pequenas, na escola, no âmbito da educação, a gente já vê um adestramento dos corpos que faz com que essa autenticidade ela caia. Uma coisa muito interessante que Lapierre também trouxe, também lá nos primórdios, é que para que se constitua uma relação autêntica, é preciso que ela passe pela agressividade. Ou seja, por essa ação sem preocupação com o julgamento do outro, com essa ação que me desvela, que me revela. E diante do outro, ele se desvela para mim. E aí uma autenticidade pode se constituir nessa relação. Né? Mas vamos na direção daquela criança que está em sofrimento, que está presa na violência, que está presa na distorção dessa agressividade natural. Bom, nós precisamos preservar o impulso do gesto espontâneo. Né? Nós estamos cultivando isso quando a gente abre um espaço onde há três regras básicas, é que ninguém se machuca, ninguém machuca o outro, ninguém destrói o espaço, mas onde o sujeito elege o que ele irá fazer e o psicomotricista acompanha. Dentro desse enquadre, né, quando surgem situações
de destrutividade ou de violência, primeiro, a questão do enquadre é relembrada, né? Especialmente aquela criança que está transgredindo, né? Sem nomeações, sem rotulações, aquela criança é agressiva, eu vou falar para toda a turma que ela está rompendo a regra. Não, eu vou falar lá pertinho dela sobre a regra. Muitas vezes, esse reforço das regras acaba dando um sentido e a criança consegue canalizar aquele impulso destrutivo para os símbolos, né? Para os objetos, para os seus jogos, para os rituais. Outras vezes isso ainda é insuficiente. Então, quais são os instrumentos que a gente pode lançar mão? Em algum nível, quando a gente se defronta com qualquer fantasma, né, a gente tem duas respostas básicas. A gente pode corporificar esse fantasma e, numa relação de companheiro simbólico com a criança, jogar com ela, por exemplo, a questão da agressividade, num embate como você descreveu, de espadas, ou de guerra, lançando bolas, ou almofadas, ou qualquer situação de oposição, né? Ou nós podemos espacializar esse fantasma, ou seja, construir, por exemplo, um monstro com os blocos, construir um perseguidor simbólico que vai, então, na relação de parceria com a criança, ou com um grupo de crianças, né, do psicomotricista com a criança ou com um grupo de crianças, ser destruído, ser abatido, ser arrasado, para exatamente empoderar a criança daquilo que ela necessita, que é manter a sua autenticidade, mas levá-la a entender que essa pulsão pode ser metaforizada, pode ser simbolizada, e que nessa simbolização há uma expressão suficiente, né, dessa energia, dessa manifestação desse afeto, sem que haja, então, uma destruição, sem que afete o corpo dos colegas, sem que afete o seu próprio corpo. Agora, isso só vai acontecer se essa criança encontrar no olhar do psicomotricista uma aceitação plena, né? Que o psicomotricista não tenha medo dessa criança porque ela está numa situação mais destrutiva, ou mais compulsiva, ou mais hostil, né? Porque é exatamente a aceitação que vai fazer com que esse jogo, essa estratégia, seja potente, que a criança se sinta aceita na sua realidade, que ela se sinta aceita na sua movimentação espontânea, mas que aos poucos ela vá compreendendo essa maneira de se relacionar com o outro. Porque é isso que um processo de encoraçamento e o falso self impedem. Que a pessoa reconheça o outro, estabeleça relações de confiança com o outro, porque o meio é assustador, é invasivo, é destruidor. Então eu não posso confiar em ninguém, eu não posso me mostrar a ninguém, eu preciso. E aí o sintoma vem nesse lugar, né? O sintoma vem para denunciar esse mal-estar que o sujeito muitas vezes não consegue nem pensar, quanto mais falar a respeito ou procurar algum nível de ajuda. Quanto menor, então, mais intenso isso se dá. Quer dizer, o corpo vai criar mecanismos para ser olhado, né? Essa questão, né, que você fala, como você falou assim, eu acho que é algo que todos nós, né, gostaríamos e esperaríamos, né, nesse momento de encontro, é justamente de entender como é que isso funciona, né, não só na nossa formação, mas também na nossa prática, como é que isso se dá, né, como é que a gente pode compreender. E eu acho que nesse momento que a gente fala desse reconhecimento da criança, do que ela sente, da expressividade dela, né, e de quando a gente oferece, porque eu acho que é isso que eu vejo assim de tão incrível, né, nesse enquadro psicomotor, quando a criança percebe que naquele espaço ela é aceita, que o que ela está falando e o que ela está fazendo, sim, a gente vai. Você quer trabalhar aqui a sua agressividade? Pois então vamos fazer isso, né? Vamos estar juntos aqui. Eu vou estar aqui te acompanhando, né? Cuidando para que tudo fique bem, que você não se machuque, que não, né, danifique o ambiente, que você também compreenda essas normas, mas esse reconhecimento, né? E essa disponibilidade só vem com o que a gente falou. Vem com a formação, vem com a compreensão dos nossos limites,
né? Então, eu acho que é nesse reconhecimento, eu percebo, inclusive, assim, na prática mesmo, né, nas situações que eu tive de lidar com agressividade nos atendimentos, por exemplo, no acompanhamento, nesse momento que a criança percebe que ela está sendo ouvida, que ela está sendo olhada, e que aquilo ali não vai ser combatido, né? Ninguém vai chegar para ela e dizer, não faça isso. Não é disso que se trata, né? Então, eu acho que é nesse momento que a psicomotricidade se mostra realmente como essa parceria, né, esse companheiro simbólico, como se, esse espaço mesmo onde ela pode se colocar, né? É tão interessante que no âmbito clínico acontece muitas vezes de você receber uma criança para avaliação e você ainda não fez nada a não ser aceitá-la como ela é e acolhê-la na sua ação espontânea, que o responsável chega para a gente e diz assim, ele melhorou tanto. Você ainda não está num processo clínico, mas a situação, né, de encontrar no olhar do psicomotricista esse acolhimento, seja a criança com uma hipoatividade, uma criança muito paradinha, seja uma criança hiperativa e mexa em todos os objetos da sala, seja uma criança doce, seja uma criança mais hostil, elas precisam entender que elas têm direito de existir, que elas têm um espaço ali de liberdade para ser, e ser o que elas puderem ser, né? O devir vai acontecer a partir do momento em que há uma possibilidade de afrouxar essas couraças, há uma possibilidade para que elas possam tirar a criança daquele lugar marcado, né? Porque é muito importante que as pessoas entendam que com isso nós não estamos culpando os pais de tudo, mas a família é a referência da criança. É nessa relação inicial que ela vai se constituir. E, sem dúvida, ser pai e mãe é uma tarefa muito difícil, muito delicada. Inclusive, não deveria ser pressionada pela sociedade, né? As pessoas não deviam ser pressionadas para ter filhos, porque isso é uma decisão muito pessoal e que deveria ser muito pensada, né? Já que o filho demanda um olhar e um desdobramento e um cuidado realmente muito grandes, né? Para uma criança ter um desenvolvimento pleno, ela precisa de um pai e de uma mãe que sejam suficientemente bons. Isso significa o quê? Que ela não sinta, pelo menos na primeira infância, que ela não se sinta em vazios, que ela não se sinta abandonada, né? E um bebê rapidamente se sente abandonado, né? Há bebês que precisam de um olhar muito próximo, outros já têm uma tranquilidade maior, já conseguem esperar, mas para alguns há uma urgência muito grande desse resgate da relação com os pais. E às vezes, por conta de socialmente a gente dizer, não, deixe seu bebê no berço, não pega ele no colo, vai mimar. Não, esse bebê precisa aprender de pequeno que se torce o pepino. Isso tudo são coisas horríveis que fazem com que a gente chegue no lugar onde nós estamos hoje. Uma sociedade intolerante, uma sociedade violenta. Michel Audin, que é um obstetra francês muito interessante, ele vai falar que, inclusive, o que a gente já mencionou, que é essa sequência de cesarianas que antecipam o parto no seu momento natural, fazem com que a gente, inclusive, não viva o banho de ocitocina, que é o hormônio do amor. É o que faz o útero contrair para que o bebê viva a saída. E outra coisa, quer dizer, o bebê num parto natural, ele é agente, ele não está simplesmente sendo expulso pela mãe, ele está agindo naquela mesma direção, né? Então, uma cesariana muito precoce, ela não só inibe essa ação espontânea do bebê, já desde o primeiro momento, como impede esse banho de ocitocina e leva, segundo Michel Audin, também a essa sociedade de ódios, né? De intolerância, de tantas expressões, tanta polaridade, né? Como a gente está vivendo. Então, vocês veem que tudo está ligado, né? Toda a trama do sujeito, toda a constituição do sujeito, ela está ligada desde a vida intrauterina, desde antes, de fato, porque quando a gente imagina ter um filho, quando a gente idealiza esse filho, a gente já está moldando esse lugar marcado, né? E se eu
tenho uma grande distância dos meus próprios afetos, se eu tenho um processo de encoraçamento muito intenso no meu corpo, no caso, por exemplo, da gestante, até o ambiente intrauterino que a gente sempre fala como um ambiente paradisíaco, pode ser um ambiente muito ruim, né? Quer dizer, um corpo contraído, assim como a amamentação, né? Obrigar, na maternidade para saquinhos houve uma época, quando ela ainda existia, aqui no Rio de Janeiro, que se lia nas paredes: a amamentação é um direito da criança e um dever da mãe. Só que se a mãe se sente devorada, se sente sugada, e acaba sentindo ódio desse bebê no momento da amamentação, é muito mais interessante ela dar uma mamadeira e tentar resgatar a sua possibilidade de acolher aquele bebê, do que ficar dando um seio que é um seio que está cheio de medo ou cheio de raiva, né? E que vai passar para o bebê não no sentido racional, mas no sentido do fluxo dos afetos, né? Do tônus, que a gente fala tanto em psicomotricidade. É o que Vallon chama de diálogo tônico emocional, né? Quer dizer, quando um bebê está nos nossos braços, ele sente a nossa tonicidade, ele sente as nossas emoções, mesmo que a gente não as mostre ou que a gente não fale sobre elas, né? Então, é disso que se trata. Eu quero que o meu filho não seja uma criança violenta, não seja uma criança destrutiva. Então, eu tenho que olhar para as raízes dessa agressividade e investir radicalmente na proteção dessa potência e sobreviver a alguns ataques que essa criança vai fazer ao longo do seu crescimento. Porque, às vezes, a gente assiste a cenas assim muito tocantes, né? A criança, por exemplo, fazendo uma pequena rejeição, né, do seio da mãe, ou mesmo de estar na relação com a mãe, não quer aquilo naquele momento, e há um discurso, muitas vezes, dizendo que aquele bebê está maltratando a mamãe, está sendo ingrato com a mamãe, que se dedica a ele, ou seja, há uma adultificação desse bebê, né, uma projeção desses pais que, de fato, têm uma imaturidade, né, têm uma necessidade de serem cuidados e, portanto, não conseguem estabelecer com esse bebê uma relação onde há a percepção de que em nenhum momento esse bebê quer destruir a mamãe ou destruir o papai, até porque logo, logo ele vai percebendo que ele precisa deles como precisa do ar, né? Então, quando ele faz algum movimento nesse sentido, Melanie Klein fala bastante disso, ele se sente culpado, ele se sente mal, né, quando ele já tem essa possibilidade. Claro que num primeiríssimo momento a criança é plena nas suas ações e ela só entende que há uma necessidade dela contrair porque ela vai ser destruída. Ela não entende por que ela está sendo ameaçada. Ela entende apenas que ela não tem espaço para ser ela mesma. Né? E é essa a essência da destrutividade, né, da inveja, da necessidade de agir sobre o outro, porque às vezes a agressão é o único momento que eu me sinto real, é o único momento em que eu tenho algum nível de prazer, né? Essa distorção, ela chega a esse ponto, né? Por isso a gente tem os quadros masoquistas, né, os quadros sádicos, quer dizer, são situações onde o sujeito ele tem uma distância tão grande de quem ele é, né, da sua própria potência, que só nesses momentos destrutivos, nesses momentos de oposição frontal, ou nos momentos em que ele causa, né, porque o Júlio Gropachino ele fala uma coisa muito interessante num livro bem conhecido chamado Indisciplina na Escola, que cai em concursos e tudo. E ele, em horas tantas, ele vai falar que a questão da agitação da criança e da sua agressividade depende dos olhos de quem vê. Para um professor X, aquela criança é doce e amorosa. Para o professor Y, ela é insuportável. Né? Então, essa decodificação das ações da criança, essa compreensão das suas raízes, né, que vai fazer com que a gente possa ter um bom contato com uma criança que é dita um demônio da escola, né? E, às vezes, ter dificuldade de comunicação com aquele que é considerado um santo. Né? Então, acho que o mais importante, eu acho que a gente pode passar aqui para aquelas pessoas que estão desesperadas com suas crianças agitadas e agressivas, enfim, olhe para essa criança, entenda o que ela está te pedindo com essa ação.
Né? Que ela Isso é uma comunica, luta. né? Hã? O Não que ouvi. ela comunica, né? O que ela comunica? Porque muitas vezes esse momento, né? Essa explosão, essa irrupção, esse momento que ela vivencia é justamente eu tô aqui, né? Eu tô falando de mim, me escuta, me olha, me ouve, né? Assim, eu tenho muitíssima coisa a perguntar, muitíssima coisa a saber. Essas lives passam rápido demais, né? Nós estamos aqui já nos nossos 4 minutos finais, né? O Nivaldo, ele já apareceu aqui sem querer explorar, mas já explorando. Você não explora, Nivaldo, são ótimas colocações, Mas o viu? Nivaldo pode, o Nivaldo pode. Nivaldo pode, ele tem crédito, ele tem crédito. Ele pediu para você falar assim, a gente está com esses 4 minutinhos, mas se você puder fazer assim um conhecimento pílula, né? Para falar um Uhum. pouco se há uma relação de agressividade implicada no ciúme e na inveja. Sim, eu falei até, eu mencionei a questão da inveja, sim, sim. Especialmente dessa agressividade já, não na agressividade natural que a gente estava se referindo, né? Essa Uhum, agressividade é sinônimo de gesto espontâneo, não. Mas quando essa agressividade ela é ceifada, né? Quando ela é abafada, sim, muitas vezes há um movimento de inveja, de ciúme, né? Porque uhum, o amor, por exemplo, em relação ao ciúme, né? Não há uma crença de que eu possa ser amado. E se eu não me sinto capaz de receber amor, ver o outro recebendo amor é algo insuportável para mim. Né? O Heidegger fala uma coisa que eu também não vou poder me aprofundar, ele traz um conceito muito interessante que é a peste emocional. Ele diz que todos nós temos a peste emocional dentro da gente, né? Porque Reich não acredita em instinto de morte. Então é importante colocar isso, né? Então ele sempre acredita no instinto de vida e na pulsão de vida que é distorcida pelo ambiente. Mas ele traz a peste emocional como uma leitura, né, relativa a essa questão de alguma coisa parecida com o instinto de morte, que é esse lugar de intolerância, esse lugar de incapacidade de suportar o prazer do outro, né, de suportar a liberdade do outro. E isso a gente tem imensamente, a gente está vivendo isso intensamente com nossos governantes atualmente, né? Que têm uma dificuldade de lidar com a diversidade, com o direito à existência e estão com esse movimento genocida em relação à população como um todo, mas fomentam também as ações violentas, por exemplo, contra esses dois públicos que eu mencionei, contra a população preta, contra a população LGBTQIA+. Eu queria trazer, já para a gente fechar, né, uma pequena poesia do Winnicott, que eu acho que sintetiza um pouco isso que a gente falou, que está no final de um livro muito bonito chamado Os Bebês e Suas Mães. Ele diz assim: encontro você. Você sobrevive ao que lhe faço à medida que a reconheço como um não eu. Uso você. Esqueço-me de você. Você, no entanto, se lembra de mim. Estou sempre me esquecendo de você. Perco você. Estou triste. Então, é a essência do funcionamento do bebê. Né? Um bebê precisa que os pais suportem esses movimentos espontâneos, essa agressividade natural. Né? E também não sejam passivos diante dela, mas que não reprimam essa agressividade como se ela fosse hostilidade, como se ela fosse destrutividade. Né? E mesmo quando essa hostilidade, essa destrutividade aparecem, a gente precisa buscar compreender em que contexto ela se produz, o que ela está nos trazendo de comunicação. Não adianta apenas reprimi-la, porque a repressão, assim como a repressão da masturbação gera uma fixação na mesma, uma repressão dos impulsos agressivos, especialmente, mas também os violentos, de uma maneira sem nenhum contexto, sem nenhuma compreensão, ela vai promover uma fixação nessa mesma repetição, nessa mesma ação sobre o mundo, né? Porque a confiança não foi constituída, porque a relação de amorosidade não pôde ser vivida. Então, agressividade é amor. Vamos preservar a agressividade para que as pessoas possam respeitar mais a si mesmas e aos outros.
E, Gente, em relação à violência e à destrutividade, vamos aceitar e acolher para que o sujeito possa